Muito bem. Falamos do direito coletivo, agora vamos tratar do direito individual do trabalho. É uma relação, como já abordei, relação do trabalho versus uma relação de emprego e regido por um contrato, né? É o acordo de vontades entre empregador e empregado, pelo qual se estabelecem condições de trabalho. Okay? Só um ponto, né? O contrato de trabalho não há uma autonomia da vontade absoluta, né? As regras deste contrato de trabalho, muitas delas já estão previstas em lei, né? E aqui nós vamos identificar quais são essas regras. Vamos lá. Quem é o empregado? Segundo a CLT, é a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste, mediante salário. O que caracteriza, portanto, essa relação de emprego é não só ser prestado por uma pessoa física, mas também que haja uma continuidade, uma subordinação, né? Subordinação é receber ordens e instruções, né? Uma pessoalidade, a identificação de quem é o empregador e quem é o empregado, né? A onerosidade, a alteridade também são características deste conceito de empregado, tal como se extrai da CLT. O empregador, quem é? Né? Também na CLT, o empregador é a pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, que, assumindo riscos da atividade econômica, admite, paga o salário e dirige a prestação pessoal dos serviços, né? Essa é a característica do empregador, né? Equipara-se ao empregador profissionais liberais e instituições de assistência social, né? E sem fins lucrativos. Não é apenas a empresa, não é apenas uma pessoa física que pode ter um empregado, manter com alguém uma relação de emprego, mas também essas instituições, as mais variadas, sem fins lucrativos. Quando dá a admissão do empregado, né, é preciso a apresentação de alguns documentos, né? Então tem a Carteira de Trabalho e Previdência Social, essa sigla CTPS, Carteira do Trabalho e Previdência Social, o RG, é o Registro Geral, o título de eleitor, o CPF, é o documento que apresenta o número de registro perante a Receita Federal, exame médico, fotografias, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, comprovação de frequência escolar a partir dos 7 anos desses filhos e a carteira de vacinação. Isso tudo para que, né, fique bem demonstrado a proteção que se dará não só no direito do trabalho, mas também na previdência social para esse tipo de trabalhador. E a empresa deve proceder o seu registro na carteira de trabalho, fazendo constar a remuneração do empregado e a data da admissão, sob pena de constituir crime as informações ali lançadas, se não forem elas verdadeiras, né? Um crime de falsidade ideológica. Observe, né, a assinatura da carteira de trabalho, ela pressupõe o quê? A celebração do contrato de trabalho. E consta o quê? Os dados do empregador, a remuneração do empregado e a data da sua admissão. É possível haver alterações nesse contrato de trabalho? Vejam só, o artigo 468 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, prescreve: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim que não resulte em prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade, né? Então, esse é um desdobramento em que há uma condição sempre mais vantajosa a identificar ao empregado, né? Essa é a tentativa de alteração do contrato de trabalho é possível, não é isso? Mas deve haver um consentimento e não pode resultar prejuízos ao empregado. Nas alterações contratuais, são admitidas algumas mudanças, como, por exemplo, o local de trabalho, o horário do trabalho, a forma da jornada e a função. O artigo 469 prescreve assim: ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa
que resultar do contrato, não se considerando transferência aquela que não acarretar mudança de domicílio. Isso é importante porque o empregado continua residindo no mesmo local, né, e não é considerado, à luz da legislação trabalhista, uma transferência. Agora, se essa transferência, ela reclama um consentimento, mas quando se tratar de uma transferência provisória, o empregado ele vai ter 25% de adicional, no caso porque houve uma mudança de domicílio, né? Ou então, pode haver então uma transferência em razão da extinção do local de trabalho, né? Simplesmente o trabalho será desempenhado em outra atividade, outra fábrica. Essa é uma situação onde se aplica aí a transferência. Muito bem. E na suspensão do contrato de trabalho, né? Na suspensão, vejam só, é uma situação provisória na qual o contrato de trabalho e tem seus principais efeitos paralisados. Ora, é uma situação que pode levar, né, a uma suspensão do contrato. Quando o empregado não presta mais serviços, ele deixou de prestar os serviços, não comparece mais ao local do trabalho para realizar os seus serviços, e o empregador deixa de pagar salários, né? Nesse momento, assim, não se conta como tempo de serviço, né? E aqui nós temos um exemplo que é o auxílio-doença após o 15º dia, né? Há situações também de suspensão do contrato de trabalho quando se trata de aposentadoria por invalidez ou realização de cursos, né? Tal como previsto na própria lei trabalhista. E na interrupção do contrato de trabalho, né, a paralisação provisória, apenas parcial, dos efeitos do contrato. Por exemplo, conta-se o tempo de serviço, paga-se o salário, mas não há prestação de serviço, né? Então, assim, nós temos aquela situação de férias, feriados, doação de sangue, né? Júri. O que é o júri, né? O empregado é convocado a integrar aquele colegiado do júri e pode, portanto, haver uma interrupção do contrato de trabalho, né? No caso do júri, é um serviço público relevante, porque o colegiado do júri presta um auxílio ao Poder Judiciário no sentido de formar o conselho de sentença naqueles crimes dolosos contra a vida. O crime doloso, a tentativa ou a consumação de um crime contra a vida, né? Também temos as situações de afastamento por morte familiar, licença maternidade, né? São situações onde há uma interrupção do contrato de trabalho. Sobre a jornada de trabalho, ainda a respeito do direito individual do trabalho, é o tempo em que o empregado presta serviço ao empregador ou fica à sua disposição. Isso caracteriza a jornada. A própria Constituição, ela traz uma regra, no artigo 7º, inciso 13, né, que a jornada de trabalho há de ser 8 horas diárias e 44 semanais. Todavia, né, de acordo com as características de cada empregador, poderá haver uma alteração na jornada, né? Então, é admitido até horas extras, 2 horas por dia, e, nesse caso, há um acréscimo na remuneração em relação à jornada normal, à jornada ordinária, né? Existe uma jornada considerada diurna que difere da noturna, né? Por princípio que adota o legislador, o trabalho noturno ele é mais insalubre, daí a recomendação do trabalho diurno para trabalhadores menores, por exemplo. E os intervalos, né? E nos intervalos? Os intervalos nós temos o intervalo intrajornada, ou seja, quando é uma jornada de até 6 horas diárias, o intervalo é de 15 minutos. E acima de 6 horas, aí haverá um intervalo mínimo de 1 hora, né? Esse intervalo ou para um lanche ou para um descanso, né? E o intervalo na jornada superior a 6 horas diárias, né, o intervalo para o almoço, né? O intervalo entre as jornadas tem um intervalo de 11 horas mínimas, né, entre uma jornada e outra jornada. Existem atividades que têm um trabalho burocrático em escritório, que é diferente de um trabalho, por exemplo, numa indústria que produz 24 horas. Então, os trabalhadores se revezam em turnos, daí essa peculiaridade aí da jornada de
de 6 horas e com esse intervalo de 15 minutos, ou então observar esse intervalo de 11 horas entre as jornadas. Como o repouso, né, repouso semanal, dentro ainda do conceito lá dos intervalos que abordamos, né, a própria Constituição traz uma regra. O repouso semanal remunerado deverá ser preferencialmente aos domingos. Essa é uma regra, né, o preferencialmente, no sentido de se não for possível aos domingos, por se tratar de jornadas ininterruptas, né, há que se ponderar isso, mas em outros casos, preferencialmente aos domingos. A cada 6 dias de trabalho, o empregado tem direito a 24 horas de repouso remunerado e o descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá com domingo, salvo por motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Essas são as regras do repouso semanal. Do direito de férias, nós temos o período aquisitivo. É muito importante observar que existem esses dois conceitos, né? O período aquisitivo e o período concessivo. Né? O aquisitivo é após um período de trabalho de 12 meses, né, que é o período aquisitivo, adquire-se o direito a gozar as férias e entra-se, portanto, no período concessivo. Né? Quando serão as férias? Né? Quando será? É um ato do empregador. Muitos pensam que é o empregado que escolhe, na verdade é o empregador, né? Ele determina qual é o período que o empregado há de tirar as férias. Né? Então temos lá a possibilidade da existência de férias coletivas, geralmente quando existem turnos de produção industrial, né? E se estabelece um período de férias coletivas. Todos saem em férias. O artigo 129 da CLT determina que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Né? Então, ao gozar as férias, né, ele não deixa de receber a sua remuneração. Né? O pagamento das férias é um salário mais 1/3 do salário. Esse 1/3 funcional é porque está previsto na Constituição. Existe o abono pecuniário da possibilidade de converter em dinheiro dentro do período aquisitivo. E se as férias não forem concedidas no período concessivo, há uma outra regra que pune, na verdade, o empregador, que ele deve, então, pagar o dobro do salário quando dessas férias, né? Quando do gozo dessas férias, além do terço constitucional. Muito bem, chegamos à nossa interatividade. O que é abono pecuniário? Alternativa A. É uma gratificação paga ao empregado no Natal. Alternativa B. É o pagamento de adicional de periculosidade. Alternativa C. É o pagamento do adicional de insalubridade. Alternativa D. É a possibilidade de converter 1/3 dos dias de férias em dinheiro. E a alternativa E é o direito de férias respeitado pelo empregador. Eu vou dar um tempinho para você responder e voltamos já com a resposta.